Bom, nem só de ping vive uma rede, né? Por sinal, o ping é o que menos vai passar na sua rede. Então, logo, a gente tem que mostrar algo muito mais próximo da realidade. Por que não mostrar aqui, por exemplo, uma comunicação entre uma máquina cliente e um servidor web, e que é muito mais comum. Mas antes, deixa eu voltar aqui para a topologia para a gente só confirmar o que a gente tinha ali. Qual é a sacada aqui agora? A gente vai incluir um servidor web, vai ter o IP final 5. Nós vamos, através deste PC 0, enviar um tráfego, ou seja, uma solicitação, um request HTTP, para o servidor final 5. Tá? Isso vai ser um tráfego HTTP. A diferença agora é que a gente vai conseguir analisar esse pacote, que é um pacote mais complexo, por isso que é chamado de PDU complexo, e nós vamos fazer isso. Na verdade, eu vou apresentar para vocês como é que a gente faz isso. A gente pode customizar, inclusive, essa solicitação lá no essa simulação lá no Packet Tracer, mas eu vou mostrar também como é que a gente faz isso na vida real, como é que utilizando ali o PC0. Vamos lá? Bom, voltamos aqui para o nosso Packet Tracer, na topologia que a gente já vem trabalhando nela aí desde do terceiro vídeo, né? Agora a gente vai adicionar o nosso web server. Como eu faço isso, Diego? Vamos lá, sempre lá no canto inferior esquerdo, você tem ali os End Device, Network Device. Dentro de End Device, você vai clicar em End Device e a gente vai encontrar aqui, ó, dentro das opções, o Server. Então a gente vai clicar em Server, vai clicar de novo aqui no desenho e ele vai aparecer aqui pra gente. A gente vai fazer, vou pegar aqui o Light Bolt, né, o raio, vamos conectar ele com o nosso switch. Então tá aí conectado. Porta F0 do servidor conectada com a porta 5 do switch. Tá ali. O que falta agora aí? Tá faltando uma coisa bem interessante, né? Simples. Tá faltando, primeiramente, colocar um IP no servidor. Então, de acordo com o nosso desenho lá, a gente vai colocar o IP.5. Mas ainda faltam mais duas coisas para a gente ter essa simulação pronta para a gente rodar. A primeira é, a gente vai confirmar se o web server está rodando nesse servidor, ou seja, um servidor web, né, que vai rodar o HTTP está rodando lá. E terceiro, a gente vai rodar mesmo ali a simulação, assim como a gente fez no vídeo anterior, mas eu vou mostrar agora para você aquela opção com o pacote aberto ali, né? A gente tinha lá o pacotinho fechado, eu vou voltar ali para vocês entenderem o que é esse negócio de pacote aberto, pacote fechado. Então a gente vai voltar ali, ó. Se vocês olharem aqui em cima onde eu estou passando o mouse, a simulação simples é com esse pacote fechado. A gente clicava ali na simulação, colocava em cima do dispositivo que você quer testar e a gente conseguia fazer a simulação dos pacotes. Clicando aqui depois no canto inferior direito e a gente consegue iniciar a simulação, ok? Volta aqui para o Real Time. Agora não, nós voltando ali para o canto superior, a gente vai marcar o Add Complex PDU, a gente vai adicionar um PDU complexo. E o que é isso, Diego? Vou mostrar aqui agora para vocês. Mas antes, vamos confirmar se o nosso server tem ali o serviço de HTTP, né, o web server rodando. Então, eu vou entrar em serviços, vou clicar no servidor, voltando aqui, vou clicar no servidor, entro em serviços, tá ali, ó, HTTP e HTTPS estão rodando, então eu não preciso mexer em nada aqui. O que eu vou precisar mexer é colocar o endereço IP na interface fast0 deste servidor. A gente vai colocar aqui o endereço 192.168.1.5, certo? Não preciso colocar default gateway porque a gente não vai só vai trabalhar com essa rede. Agora eu preciso ver se eu consigo pingar esse servidor. Então eu vou abrir aqui, vou entrar no PC0, tá? Que vai ser meu primeiro teste. Entro aqui em desktop, command prompt e vamos executar um ping para o 192.168.1.5, que é o nosso servidor. Está respondendo.
tá? Legal. Bem, agora que a gente já tem o servidor ali instalado, a gente testou o ping e funcionou, ou seja, a comunicação entre o nosso PC0 e o servidor está funcionando. Vamos agora para o teste. Então, ao invés de clicarmos aqui para fazer o teste de PDU, para avaliar o PDU, a gente usar o simples, nós vamos usar agora o complexo. Mas qual é a diferença, Diego? A diferença é a seguinte: primeiro, que quando eu clicar aqui no PC0, que vai ser quem vai iniciar a sessão, eu, ao invés de usar aqui a aplicação ping, eu tenho que mudar para HTTP, que eu quero testar um servidor web. Em endereço de destino, também preciso colocar o do servidor web. 168.1.10, que é o próprio PC0 ali gerando. A porta aleatória, que é a porta que ele vai utilizar para gerar a primeira sessão TCP, e o tempo de cada shot da simulação, né? De cada, quando ele for fazer aquele envio desse PDU. Pessoal, eu vou mostrar uma forma muito mais fácil de fazer esse teste, porque muita gente que começou agora, até quem muitas vezes quem já está há um tempo na área, não vai entender exatamente o que significa cada um desses campos, mas não se preocupem, tá? A gente vai fazer um teste, mão na massa mesmo, usando o web browser, que acho que é a forma mais fácil de testar uma conexão web. Mas tudo bem, vamos deixar essa aqui, vou criar um PDU. PDU criado, eu tenho que vir aqui do lado direito, apertei a parte de simulação, lembra? Estava aí com o ICMP, que é do meu simulador antigo, eu dou um none, vamos criar um filtro novo, só que agora, dentro de miscelânea, a gente vai encontrar aqui o HTTP. Eu marco a HTTP, a partir de agora eu tenho aqui só HTTP e eu tenho o envelope ali pronto para sair. Então, como eu falei, a forma mais fácil de você testar esta comunicação, né, e de inclusive analisar o PDU, é fazendo, primeiro vamos colocar em simulado, aqui em simulação, vou deixar o HTTP aqui embaixo selecionado, tá, e vamos HTTPS também, e agora a gente vai abrir o browser aqui, né? Acho que nada melhor que abrir o browser aqui do PC, o web browser. Como a gente não tem um DNS aqui, a gente vai precisar usar o IP 192.168.1.5. Abriu o pacote ali. Agora a gente vai fazer o teste. O pacote saiu daqui do PC1, parou no switch e foi para o servidor. O interessante, vamos abrir esse pacote aqui agora. Quando a gente abre o pacote, agora é bem interessante. Notem que a origem foi a Fast Ethernet 0 do PC0, cujo MAC address está aqui, A839. Se a gente clicar lá, ele tem que mostrar esse MAC address. A839 está aqui, ó. E ele, MAC de destino, o MAC do servidor, tá? Vamos confirmar. MAC do servidor 892D, 892D, tá aqui, correto. IP de origem, o IP da máquina, né, 192.168.1.10, ou seja, do PC0. IP de destino, 192.168.1.5, o IP do servidor. No retorno é o contrário, o servidor devolvendo a requisição, né? Então ele coloca ali como a origem, a interface internet dele, o MAC de origem, o MAC dele, o MAC de destino, o MAC do PC0. O IP de origem, o IP dele, né, servidor web, IP de destino, o ponto 10, que é o PC0. E ele está usando aqui, ó, o mais interessante, a camada 4, a porta 80, como destino, porque na verdade na ida, né, quando o pacote foi em direção ao servidor web, ele tinha a porta 1031 como sendo a porta de origem e a porta 80 a porta de destino, que é a porta realmente do HTTP. O TCP 80 é HTTP. Na volta ele inverteu, né, ele usou
ele tem que usar isso. Ele colocou a porta 1031 como destino e a porta 80 como origem. Então vamos olhar agora se ele volta, o pacote começa a voltar. Sim, voltou, parou ali no switch, vai ser encaminhado para a porta 01 e vai chegar lá no nosso PC e vai ser encaminhado, foi devolvido ali a requisição web corretamente. Muito legal, né? Muito legal. Dá para você explorar muito mais coisas. A gente pode entrar aqui em Edit Filters e a gente pode ver o SMTP funcionando, SNMP, TCP na porta que você quiser. Então é muito legal, como eu falei no vídeo anterior, para estudo. Tá? Então essa é mais uma das formas que a gente chama de PDU complexo, que você pode utilizar aqui para os estudos de TCP, né? O protocolo TCP, protocolo UDP, protocolo, vocês viram ali, a lista é imensa, tá? Para vocês analisarem e estudarem. Então eu espero que vocês tenham curtido. Esse é mais um vídeo desse curso do Packet Tracer 8.2.1 e no próximo vídeo a gente vai falar sobre montar o hack, né, ao contrário, não usando essa topologia aqui, ó, e depois transformar ela no hack, fazer o contrário, tudo bem? E a gente está chegando quase no final desse curso, onde eu vou ter para você um super challenge aqui, um desafio legal para a gente trabalhar tudo que a gente aprendeu até agora dentro dessa fantástica ferramenta que é o Packet Tracer.